Você já teve a sensação de que percebe coisas que ninguém mais nota? Como se existisse algo sussurrando verdades nas entrelinhas da realidade. Enquanto no mundo corre distraído, você para e sente. Sente que há mais. Mais por trás dos olhos que olham. Mais por trás das palavras que ouve. Você observa o caos e, ainda assim, enxerga uma ordem oculta. Você percebe os sinais, as sincronicidades, os acidentes perfeitos. Não é delírio, é percepção. É a sua alma dizendo: você foi escolhido para ver o que ninguém mais vê. Mas esse dom tem um custo: o isolamento. Porque quando você começa a ver além do que é mostrado, você se afasta do que é aceito. Você deixa de se encaixar, porque nasceu para expandir. E talvez até hoje você tenha tentado se calar, negar aquilo que percebe. Mas esse chamado não vai embora, porque ele não veio de fora, ele veio de dentro. Desde cedo algo em você parecia diferente. Não era arrogância, nem rebeldia. Era uma inquietação silenciosa, como se o mundo estivesse fora de lugar. Enquanto outros aceitavam respostas prontas, você fazia perguntas que incomodavam. Enquanto todos se conformavam, você sentia que havia algo errado com tudo isso. Você tentou se encaixar, tentou seguir o caminho comum. Mas quanto mais tentava, mais se perdia de si. É que os escolhidos não foram feitos para se ajustar ao que está quebrado. Foram feitos para ver e para lembrar. Lembrar que há algo além do visível. Lembrar que a vida não é apenas um ciclo de acordar, trabalhar, dormir e repetir. Você sempre soube, mesmo que não soubesse explicar. Essa sensação de estar deslocado não era um erro. Era o primeiro sinal. Você foi separado para despertar. Ver o que ninguém mais vê não é um presente leve. Não se trata de mágica ou poder, mas de profundidade. Você sente as intenções por trás dos sorrisos. Percebe o vazio escondido nas multidões. E mesmo em silêncio, ouve o que o mundo tenta esconder. Isso cansa, drena, porque a maioria vive anestesiada e você sente demais. Você não se distrai com o superficial. Você se afunda nas entrelinhas. E isso para muitos parece estranho. Mas para você é inevitável. Ver o que está oculto também significa carregar aquilo que os outros não querem ver. A tristeza coletiva, as dores não ditas, o medo do desconhecido. Tudo isso atravessa você como se fosse seu. Mas não é fraqueza, é sensibilidade refinada, a marca de quem veio para enxergar. E mesmo que doa, essa visão é o que vai libertar você. O mundo fala alto, mas a verdade sussurra. Enquanto todos correm atrás do que brilha, você sente que o real se esconde na sombra. A correria, o barulho, as distrações, tudo parece feito para te afastar de algo. E esse algo mora no silêncio da intuição, no silêncio entre um pensamento e outro, no silêncio que muitos evitam, mas onde você sente que algo te espera. Você começou a notar que as respostas não estão no que dizem, mas no que não conseguem dizer. Não estão nas palavras, mas nas pausas. Não estão nas manchetes, mas nas entrelinhas. É nesse espaço invisível que a verdade se revela. E é lá que você começa a lembrar. Você não veio para ser mais um na multidão. Você veio para despertar. E esse despertar só acontece quando o ruído do mundo deixa de te dominar. Você tentou racionalizar. Tentou dizer a si mesmo que era só impressão, exagero, sensibilidade demais. Mas a sensação não foi embora. Pelo contrário, ela cresceu, porque o chamado não se dobra à lógica. Ele ecoa de outro lugar. Ele vem nos sonhos estranhos que parecem reais demais, nas coincidências que se repetem, naquela intuição que acerta mesmo quando tudo parece dizer o contrário. É como se algo além da mente estivesse tentando te acordar. Devagar, mas insistentemente. Nem todos vão entender o que você sente.
E tudo bem. A linguagem da alma não é falada, é sentida. Você pode tentar explicar, colocar em palavras, desenhar com gestos, mas ainda assim, parecerá estranho para quem só enxerga o que é visível. O caminho dos despertos é muitas vezes solitário, não por orgulho, mas por profundidade. A maioria prefere a superfície. Você mergulha. A maioria corre. Você observa. Você vai ser julgado como esquisito, intenso, diferente. Mas é justamente essa diferença que te torna necessário. Você não foi chamado para ser entendido. Foi chamado para lembrar o que todos esqueceram. E talvez, sem querer, só pela sua presença, você comece a despertar outros também. Quem vê de fora não imagina, mas dentro de você existem marcas, e nenhuma delas é física. São cicatrizes de percepções antigas, de noites em que a mente não dormia porque a alma estava acordada demais. São memórias de sentimentos que vieram do nada, visões que ninguém mais viu, e aquela certeza sem explicação de que algo está diferente. Essas marcas não te fazem fraco, te fazem consciente. E a consciência, ao contrário do que dizem, não traz paz imediata, traz lucidez. E com ela, vem o peso de enxergar tudo como realmente é. Mas também vem algo raro, a liberdade de não viver mais no piloto automático e a coragem de seguir mesmo sem saber o próximo passo. Porque você sente que está sendo guiado. Você não acorda de uma vez. Despertar é como abrir os olhos em um quarto escuro. Primeiro tudo incomoda, depois tudo começa a fazer sentido. No começo, a negação. Você tenta voltar a dormir porque é mais confortável, mas quanto mais tempo passa, mais impossível se torna ignorar o que já foi visto. Você começa a perceber que aquele mundo que parecia sólido é frágil, que as verdades absolutas eram apenas convenções sociais e que muito do que te ensinaram era só uma forma de controle. O despertar é solitário, porque você sai da ilusão, enquanto o restante ainda acredita nela. Mas é justamente nesse ponto que você entende. Esse desconforto é necessário. Ele é o portal para a verdadeira visão. A realidade não se revela de uma vez. Ela se mostra em camadas, uma após a outra, como se o universo soubesse que você não aguentaria ver tudo de uma só vez. Primeiro você começa a duvidar de pequenas coisas. Depois, grandes estruturas começam a aparecer artificiais. E por fim, até a sua própria identidade parece questionável. Você percebe que não é apenas um corpo, não é só um nome, uma profissão, uma história. Você é algo que observa tudo isso acontecer, sem ser nenhuma dessas coisas. É nesse ponto que o véu começa a cair. E por mais que isso assuste, há algo libertador nisso tudo. Você começa a lembrar quem sempre foi, antes do mundo te dizer quem deveria ser. A maioria das pessoas vive dentro de um roteiro. Acordam, trabalham, se distraem, dormem, repetem. E chamam isso de normalidade. Mas você começou a ver rachaduras nesse padrão. Pequenos momentos onde algo parecia fora do lugar, como se o normal fosse apenas uma fachada bem ensaiada. Você percebeu que o mundo se esforça demais para parecer real. Regras que não fazem sentido. Tradições que ninguém questiona. Verdades que desmoronam com um pouco de silêncio e atenção. E quanto mais você questiona, mais você percebe. A normalidade é uma prisão elegante, confortável, mas limitante. Você foi chamado não para se adaptar a ela, mas para transcender o que ela tenta esconder. Despertar não é bonito. É confuso, desconfortável, muitas vezes doloroso. Porque ver o mundo como ele realmente é significa sentir a dor que ele tenta disfarçar. Você percebe a manipulação na mídia, a frieza nos olhares, a solidão nas multidões. Você sente tudo, e isso pesa. Mas esse peso é a prova de que você está vivo,
de que seu coração ainda pulsa com verdade num mundo que adormece com mentiras. Enquanto muitos se anestesiam para suportar, você sente para compreender. E essa sensibilidade, essa dor silenciosa que carrega, é exatamente o que confirma que você não está perdido. Você está despertando. E esse é o primeiro sinal de retorno à verdade. À medida que você desperta, o mundo reage. E nem sempre de forma gentil. Você será desacreditado, chamado de exagerado, conspirador ou ingênuo. Mas não se engane. Isso é parte do processo. Toda verdade profunda soa como loucura, até que se prove impossível de ignorar. A sociedade teme aquilo que não entende. E você representa exatamente isso. Alguém que não segue o fluxo, que sente diferente, que enxerga demais. Mas lembre-se, não é o mundo que precisa te validar. É a sua alma que te guia. E se ela continua dizendo, há algo além, então confie. Você não veio para agradar, veio para lembrar e para abrir os olhos de quem estiver pronto para ver. Nem todos estão prontos para enxergar. E tudo bem. Cada alma tem seu tempo, sua jornada, sua hora de despertar. O que você vê não é um privilégio, é uma responsabilidade. Você enxerga mais porque precisa iluminar onde os outros ainda tropeçam. Mas isso não se faz com arrogância, se faz com presença, com o simples ato de ser verdadeiro num mundo de aparências. Seu olhar já transforma, seu silêncio já impacta, sua sensibilidade já provoca rachaduras na ilusão alheia. Você foi escolhido não para convencer, mas para existir com integridade. E essa existência, por si só, já muda tudo. Você passou uma vida tentando entender por que se sentia diferente, questionando se havia algo de errado, quando na verdade havia algo de desperto. E quando você finalmente aceita, tudo muda, não por mágica, mas por clareza. A vida deixa de ser um conjunto de obrigações e passa a ser uma dança com o invisível. Você começa a enxergar sinais onde antes só via rotina. Começa a sentir propósitos onde antes havia apenas esforço. As peças do quebra-cabeça se movem. E aos poucos, você percebe. Não era você que estava perdido. Era o mundo que estava adormecido. E você acordou. Você foi escolhido para ver o que ninguém mais vê. E agora que vê, não pode mais fingir cegueira. O universo não desperta alguém à toa. Se você sente, se você percebe, se você enxerga, é porque tem algo para fazer com isso. Não precisa mudar o mundo inteiro, mas precisa começar com o seu. Escolher com mais consciência, agir com mais verdade, viver com mais presença. Porque agora você sabe, nada é por acaso, e cada pequena atitude sua pode ser o espelho que vai acordar alguém ao seu redor. Você foi escolhido, não por sorte, mas por preparo. E o mundo precisa, mais do que nunca, daqueles que conseguem ver. Mesmo quando tudo parece escuro. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Você sabe disso. Alguma parte dentro de você já sabia que essas palavras não eram apenas informações. Eram lembretes, chamados, ecos de algo que você sempre sentiu, mas o mundo insistia em calar. Você foi escolhido para ver, mas ver neste caso não significa enxergar com os olhos. Significa perceber o invisível, ler o silêncio, sentir a verdade onde todos só veem ilusão. Isso é um dom, mas também é uma responsabilidade, porque agora que você lembra, não pode mais viver como se estivesse dormindo. Você carrega uma visão rara, e é por meio dela que a realidade começa a se transformar. Talvez você não saiba ainda o seu papel, talvez ainda se questione. Mas saiba, a própria dúvida é parte do caminho. Ela refina sua percepção, ela molda sua sensibilidade. Não espere por um sinal mais claro. Este vídeo foi ao sinal. A confirmação de que você vê, sente e entende aquilo que tantos ignoram.
Agora respire fundo e volte ao mundo com essa nova consciência. Não para fugir da realidade, mas para ver com mais verdade tudo o que ela esconde. Porque quando um desperto caminha com presença, ele muda o espaço, mesmo em silêncio. E talvez, só talvez, seja isso que você sempre veio fazer. Agora vá e veja o que ninguém mais vê.